Movimento. Quanto de movimento tem no meu dia, no seu dia? Mas pensa, eu não estou falando do movimento desembestado, desgovernado. Não é desse que eu estou falando. É claro que pode existir um movimento que não serve para nada. Claro que pode. Temos o direito. No entanto, pensando no nosso processo, nesse processo muito individual de desenvolvimento, o quanto nós estamos nos movimentando em direção ao que acreditamos que seja sagrado para nós. E aí eu falo sagrado em referência à jornada do herói. É um conceito muito forte, muito belo do Joseph Campbell. Jornada do herói. Herói é uma palavra que vem do grego antigo, íroas, que significa sagrado. Íroas é aquele que vai em direção ao sagrado. O herói, na antiguidade, é aquele que caminha em direção à transcendência, à mudança, à metamorfose. Então a jornada do herói, e eu sou herói, você é heroína nesse sentido, que do movimento em direção ao que consideramos sagrado, aos nossos valores. E eu torço para que os nossos valores estejam alinhados com valores que façam bem para o indivíduo, para o encontro com as pessoas mais próximas e, em consequência, para o mundo. Então, gente, movimento faz parte, é intrínseco, faz parte da gente. Movimento físico e, claro, um movimento comportamental. Você sabe que muita gente resiste a mudar. Muita gente, inclusive eu, às vezes, com certa frequência. A resistência é tão natural em nós quanto o nosso ímpeto de mudança. A resistência é tão natural. É por isso que a atenção deve ser dada para a questão da resistência, porque são duas espécies de forças que trabalham. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão da zona de conforto, da zona de segurança, de uma certa acomodação que não espalha muito não, mas para mim é fundamental em alguns momentos ficar de boa. Sabe, de boa? Que nem o sapo na lagoa. Foi só para rimar, viu, gente? É ficar de boa, porque eu preciso de um pouco de... Me deixa acomodado um pouquinho, porque ficar o tempo todo num processo ou numa elucubração do que eu vou me movimentar daqui a 3 segundos, não é disso que eu estou falando aqui. Mas também eu não estou falando de uma acomodação que paralisa, que se dilata no tempo e que vai frustrando os nossos próprios sonhos, os nossos próprios objetivos. A procrastinação. Em um texto do livro Interessados e Interessantes, eu falo o texto se chama Quem Muito Procrastina Pode Acabar Defenestrando. É um nome belíssimo para se começar um texto, né? Tirando os palavrões. Porque no final do texto eu falo que às vezes embriagado pela nossa própria anestesia, a gente vai tropeçando nos nossos sonhos derramados pelo chão. E de tanto tropeçar nos próprios sonhos, e de tanto boicotar o nosso próprio canto, a gente cai pela janela. E o voo desse pássaro sem asas é melancólico. Então é por aí que vai o texto, né? Eu sei, é meio triste, né? Mas volta aqui a parte do protagonismo, então. A ideia, pessoal, do protagonismo, e eu estava conversando sobre isso essa semana, quando a gente fala de protagonismo, talvez a gente tenha que fazer uma atenção aqui, ó. A gente tem que fazer uma atenção, porque senão a gente começa a estimular o protagonismo desembestado. O que é o protagonismo desembestado? É quando a gente escuta, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que chegar na frente, vai, seja líder, seja o campeão, seja o número 1. No entanto, se a gente estimula isso de uma forma desgovernada, a gente não cria uma lucidez no processo de desenvolvimento. Porque você estimula a velocidade em primeiro lugar, e não a direção. Esse é o risco. A velocidade em vez da direção. E não é por acaso que nós temos tantas pessoas que aparentemente são campeões, têm tudo para ser feliz, estou colocando isso bem entre aspas, tem tudo para ser feliz, tudo no sentido do que dizem que a gente precisa ter para ser feliz. E de repente essas pessoas são tristes. E de repente essas pessoas escolhem machucar-se. Você conhece muitos casos assim. Então a questão da velocidade, da direção é fundamental. Eu prefiro me reconciliar com a direção do que atender ao chamado da velocidade. A gente está falando aqui de um protagonismo que tem a ver com o saber de si mesmo.
saber da gente mesmo. Saber da gente. O quanto sabemos de nós.